Olá, meu nome é Júlia Maria e esse vídeo foi desenvolvido pelas discentes Luísa Moraes, Marina Mendonça e Tainá Giovana, sob supervisão da professora e doutora Isabelle Campos e o professor mestre Rodolfo Soares. O vídeo trata da infusão de células-tronco hematopoéticas. No tema de hoje, nós iremos discutir sobre a infusão de células-tronco hematopoéticas, o dia zero após o transplante. Cerca de 1 ou 2 dias após o término do condicionamento, a medula óssea é infundida e pode ter como origem a medula óssea, o sangue periférico ou o cordão umbilical, com o intuito de restaurar a hematopoese em pacientes com função medular lesada. A infusão de células-tronco é realizada por enfermeiro especializado no quarto do paciente, através de um acesso venoso central após a administração de pré-medicação. O dia da infusão é considerado dia zero. A ocorrência de reações adversas durante a infusão tem sido tradicionalmente associada com a quantidade de dimetilsulfóxido infundida, uma vez que tal crioprotetor induz a liberação de histamina e bradicinina. Assim, a pré-medicação visa reduzir o risco de hipersensibilidade. As reações mais comuns são náuseas, vômitos, dor abdominal, que ocorrem em 50% dos pacientes, além de hipotensão, bradicardia e cefaleia. A pré-medicação consiste na administração endovenosa de soro fisiológico, manitol, prometazina, furosemida e paracetamol por via oral. Caso que a medula foi criopreservada, seu descongelamento deve ser realizado através de um processo de banho-maria em solução salina e imediatamente após infundida em 20 a 60 minutos. A complexidade do tratamento baseado no transplante de célula-tronco hematopoética associado às necessidades físicas e psicológicas do paciente exige um planejamento rigoroso da assistência prestada, uma vez que, ao longo da internação hospitalar, o paciente necessita de cuidados de enfermagem específicos para superar o comprometimento orgânico decorrente do tratamento. O papel do enfermeiro envolve muitas responsabilidades no gerenciamento, além de possuir autonomia para realizar a prescrição dos cuidados e sua execução. Os cuidados de enfermagem durante a infusão da medula óssea são orientar o paciente e familiares sobre o procedimento, contatar o setor de hemoterapia na manhã do dia zero para agendamento do horário de infusão das células-tronco hematopoéticas, administrar a pré-medicação 30 minutos antes da infusão às células, solicitar o descongelamento e transporte ao setor de hemoterapia das células-tronco, separar materiais, equipe de soro comum, de acordo com o número de bolsas a serem infundidas, soro fisiológico com equipe, gases, seringa de 10 ml, agulha 40 por 12 e luvas de procedimento, monitorizar os sinais vitais. Deve-se também realizar rigorosamente o balanço hídrico, realizar o controle de peso diariamente, monitorar sinais e sintomas de reações de hipersensibilidade, manter materiais e equipamentos para atendimento de urgência ao lado do paciente e estar treinado para um atendimento rápido e eficaz contra eventuais reações mais graves. Orientar o paciente sobre a possibilidade de se alimentar e utilizar o banheiro com auxílio durante o procedimento, administrar as medicações adjuvantes pós-transplante e registrar em prontuário o exame físico e a realização do procedimento. Após a infusão das células progenitoras hematopoéticas, irá ocorrer a aplasia medular, que se trata da destruição do tecido hematopoético doente devido ao condicionamento quimioterápico pré-transplante. Esse período de aplasia vai até a recuperação, ou seja, a pega da medula. Nessa fase de aplasia, a medula não produz as células do sangue, que são os linfócitos, eritrócitos, leucócitos e plaquetas, que têm a função de defesa do organismo e bom funcionamento. Devido a essa diminuição das células, o organismo do receptor apresenta neutropenia e trombocitopenia e fica sem defesa contra os micro-organismos. Dentre as principais complicações encontradas estão as infecções, entre elas a infecção bacteriana, que devido à neutropenia do paciente é bastante comum o aparecimento destas infecções bacterianas após o transplante de células-tronco hematopoéticas. Essa complicação geralmente é causada por micro-organismos do próprio organismo do paciente, porém também pode ocorrer por agentes oportunistas.
Além da neutropenia, as infecções podem ocorrer devido ao desenvolvimento de mucosite, procedimentos invasivos, como a implantação do catéter venoso central e a exposição aumentada a patógenos. Entre as manifestações clínicas que o paciente apresenta quando estão com essas infecções, estão alteração na temperatura corporal, podendo ter febre ou hipotermia, também alteração na frequência cardíaca, podendo ter bradicardia ou taquicardia, diminuição da pressão arterial, suor, tremores e calafrios. Já nos sinais que o fogo infeccioso está em curso, normalmente apresenta lesões na pele e mucosa, processos inflamatórios locais, dor de cabeça, dor no nariz, tosse, coriza, expectoração, urgência urinária, dor a urinar e presença de pus na urina. A enfermagem é responsável pelo acompanhamento e observação do paciente o dia todo. Devido a isso, a equipe tem responsabilidade de atentar para a presença de sinais e sintomas de indicativos de infecção. É sabido que quanto mais cedo for detectado, mais rápido iniciará as ações de controle. Entre as possíveis ações de enfermagem que pode ser prestada está orientar o paciente sobre o risco de infecção e a importância do autocuidado, monitorar os sinais vitais e curva térmica, colher hemocultura, comunicar ao médico para o início da antibiótico-terapia o mais rápido possível nos casos de temperatura acima de 37,8 graus. E também ficar atento a sinais e sintomas de infecção e intervir imediatamente. Uma outra complicação são as complicações gastrointestinais, entre elas a mucosite, que se caracteriza por lesões e reações inflamatórias intensas na cavidade oral, e ela ocorre devido à multiplicação e diferenciação celular e aumento do processo de descamação. Pode acometer o esôfago e todo o trato gastrointestinal até a região do reto, e ela surge por efeito do condicionamento do pré-transplante. Entre as manifestações clínicas, o paciente apresenta boca seca, espessamento da saliva, dificuldade para deglutir e falar, eritema, que é uma vermelhidão, ulcerações, cialorreia, que é um excesso de saliva, sangramento e necrose tecidual. Para a prevenção da mucosite, pode ser realizada a aplicação de laser de baixa potência pelo serviço de odontologia, também aplicação de gelo na cavidade oral durante a infusão do melphalan, que é um medicamento quimioterápico, e a administração do fator 1 de crescimento de queratinócitos humanos recombinantes. O tratamento para a mucosite é realizado por meio da administração de analgésicos tópicos e venosos para controlar a dor e terapia antimicrobiana para evitar a proliferação de micro-organismos. Além disso, dependendo da extensão de acometimento das lesões do sistema gastrointestinal, pode ser necessário adaptar a alimentação para a nutrição parenteral. Além do que já foi exposto, é importante falar que as infecções oportunistas elas podem se desenvolver através dessas lesões causadas pela mucosite e então evoluir para a sepse. Entre as ações de enfermagem em quadro de complicações gastrointestinais está realizar a higiene oral após as refeições e antes de dormir, fornecer soluções para enxágue ou bochecho de acordo com o protocolo institucional, retirar as próteses dentárias do paciente, inspecionar a cavidade diariamente para avaliar a higiene, identificar sinais e sintomas de mucosite, estimular a autoavaliação, autocuidado e comunicação precoce dos sinais e sintomas, fornecer gelo durante a administração do melphalan e solicitar o acompanhamento com a odontologia para laser terapia profilática. A diarreia se caracteriza pela eliminação de fezes em uma frequência maior de 3 vezes ao dia, com presença de bastante líquido. Além disso, pode apresentar cólicas abdominais. Ademais, pode estar associada a várias causas, como o uso de melfalano em altas doses, processos infecciosos, síndrome de pega e ansiedade. A assistência de enfermagem em quadro de diarreias está em observar, avaliar e registrar as características, a quantidade e a frequência das eliminações intestinais
Registrar a aceitação da dieta, a ingestão hídrica, a diurese, quantidade de urina e o peso, com atenção para sinais e sintomas de desidratação. Estimular a ingestão hídrica e calórica. A equipe de enfermagem deve também realizar balanço hídrico rigoroso, coletar exames de fezes para cultura na investigação de diarreia de origem infecciosa, administrar medicamento antidiarreico conforme plano terapêutico, orientar paciente e familiares a respeito da higiene na região perianal, após as evacuações, com água e sabão neutro, se houver lesões, realizar banho de assento em pomadas. Já sabemos que o regime de condicionamento tem o objetivo de provocar a destruição das células neoplásicas. Nesse período, o paciente faz uso de quimioterápicos como o busulfan, melphalan e a carmustina. O paciente pode apresentar náuseas e vômitos como efeito colateral desses medicamentos. A assistência de enfermagem em quadro de náuseas e vômitos está em administrar medicações antieméticas antes e depois da aplicação dos quimioterápicos, conforme prescrição médica, administrar os comprimidos de busulfan após a ingesta alimentar, repetir a administração de busulfano oral se houver vômito nos 30 primeiros minutos após a ingesta, observar aspecto, frequência e quantidades das eliminações e registrar. Deve também avaliar a eficácia do antiemético e registrar. Recomendar ou auxiliar a realização da higiene oral para trazer conforto e evitar desenvolvimento de infecções e alterações da cavidade oral. Em caso de náusea e ânsia de vômito, manter a cavidade do leito elevada e orientar o paciente a respirar profundamente. Caso o paciente esteja restrito ao leito, lateralizar a cabeça em episódios de vômitos para evitar a broncoaspiração. Orientar o paciente a se alimentar em pouca quantidade, porém em intervalos mais frequentes e evitar o jejum. Desenvolver e apresentar medidas capazes de aliviar o estresse, a ansiedade e o medo. Manter o recipiente próximo para a utilização nos episódios de vômito. A síndrome de PEGA é uma reação que ocorre no sistema imunológico que envolve linfócitos T, monócitos e liberação de citocinas. Ocorre entre 24 e 48 horas antes da PEGA. Os sinais e sintomas são febre sem infecção, racha cutânea, que é a formação de manchas avermelhadas no corpo, infiltrado pulmonar sem infecção, embolia e edema pulmonar não cardiogênico, ganho de peso, diarreia, encefalopatia transitória, disfunção hepática e renal. A assistência de enfermagem em quadros de síndrome de PEGA está em identificar precocemente os sinais e sintomas por meio da inspeção da pele, ausculta pulmonar, realização do balanço hídrico e aferição do peso em jejum. A síndrome da obstrução sinusoidal, também conhecida como doença veno-oclusiva hepática, ocorre no órgão que desempenha grandes funções vitais, o fígado. A SOS se caracteriza pela obstrução das vênulas presentes no interior do fígado. Essa obstrução das vênulas pode causar lesões nos hepatócitos, que são as células que constituem o fígado, distúrbios de coagulação e, consequentemente, insuficiência hepática. A assistência de enfermagem em quadros de complicações hepáticas está em controlar os sinais vitais e o balanço hídrico, restringir líquidos e atentar para o volume da diluição de medicamentos, monitorar rigorosamente o débito urinário, verificar o peso diariamente em jejum, medir a circunferência abdominal diariamente, ficar atenta para a presença e a intensidade da evolução de ascite e icterícia. A equipe de enfermagem deve também aplicar a escala analógica da dor e administrar analgesia de acordo com o plano terapêutico, observar sinais de alterações no nível de consciência e intervir caso seja necessário, e transfundir hemocomponentes e hemoderivados conforme plano terapêutico. As complicações neurológicas se tratam de problemas no sistema nervoso que podem impedir ou prejudicar o funcionamento do encéfalo e dos órgãos que dependem do encéfalo para funcionar. Essas complicações podem ter diversas causas, dentre sangramentos, infecções, encefalopatias hepáticas, distúrbios metabólicos e o uso de alguns medicamentos. Os principais sintomas das complicações neurológicas são parestesia, que se trata de uma sensação de adormecimento, déficit motor, confusão mental, transtorno de personalidade, torpor, que se trata de um sentimento de mal-estar geral, diminuição da sensibilidade e do movimento, dores de cabeça, distúrbios visuais e motores, convulsões, podendo até chegar ao coma.
A assistência e enfermagem nos quadros de afecção neurológica se trata de observar as alterações neurológicas, intervir e registrar, administrar anticonvulsivantes antes de administrar o busulfan, se for o plano terapêutico, e em caso de pacientes com alterações mentais, realizar as medidas de segurança e instruir a família a respeito do risco de queda e os demais profissionais. Complicações pulmonares. As complicações pulmonares são alterações nos pulmões que afetam seu funcionamento normal. As principais complicações pulmonares após o período de infusão são a pneumonite pelo zicamucina, que é um medicamento, hemorragia alveolar difusa, edema pulmonar e pneumonia infecciosa. A pneumonite por BCNU ou pneumonite por camustina é causada pela elevada quantidade do quimioterápico camustina no organismo do paciente. Ela ocorre de 30 a 100 dias após o transplante. Seus principais sinais e sintomas são tosse seca, febre, infiltrado pulmonar difuso, dispneia e hipoxemia. Já a hemorragia alveolar difusa se trata de um sangramento dos vasos do pulmão que causa um acúmulo de sangue no interior dos alvéolos pulmonares. Os seus principais sinais e sintomas são tosse seca, dispneia, hipoxemia e infiltrado e lavado broncoalveolar progressivamente hemorrágico. As pneumonias infecciosas nada mais são do que doenças infecciosas que atingem os alvéolos e propiciam a proliferação de micro-organismos. Essa proliferação de micro-organismos causa sinais e sintomas, que são tosse, dor no peito, febre, mal-estar e fadiga. A assistência de enfermagem nas complicações pulmonares consiste em verificar os sinais vitais a cada 6 horas e turma térmica a cada 4 horas, realizar a ausculta pulmonar de forma diária, observar a presença de sinais e sintomas e intervir, avaliar a necessidade de suplementação de oxigênio, prestar assistência aos pacientes em uso CPAP e ventilação mecânica, posicionar o paciente em posição de folga em caso de desconforto, orientar a respeito do abandono do tabagismo, orientar a respeito da importância da ingesta hídrica, deambulação e exercícios respiratórios, observar as características e aspectos das secreções. Complicações hemorrágicas. Devido à aplasia medular, os pacientes sofrem com a diminuição do número de plaquetas, chamada de trombocitopenia, o que os deixa suscetíveis a hemorragias e à necessidade de transfusões sanguíneas. Assistência de enfermagem nos casos de complicações hemorrágicas consiste em observar sinais e sintomas de sangramento, inspecionar peles e mucosas, estar sempre atento a dores de cabeça, tremores, sonolências e alterações de consciência, transfundir apenas hemocomponentes irradiados e filtrados devido a maior chance de doença do enxerto contra o hospedeiro, orientar sobre a higiene oral, visando diminuir as chances de lesões na mucosa oral, administrar antieméticos, também visando diminuir as chances de hemorragias gástricas, observar a função intestinal, administrar antihemorrágicos conforme prescrição médica e, em caso de hemorragia, monitorar volume, frequência, oferecer compressa gelada ou realizar curativo compressivo. Cistite hemorrágica consiste em uma lesão do epitélio da bexiga ocasionada pelo quimioterápico ciclofosfamida utilizado no regime de condicionamento, e essa complicação é caracterizada por hematuria grave, disúria ou polaciúria, que se trata do aumento do número de eliminação e diminuição do volume urinário. A de enfermagem nos casos de cistite hemorrágica consiste em observar sinais de hematúria, disúria e polaciúria, aplicar a escala analógica da dor e intervir, instalar a sonda vesical de 3 vias e realizar irrigação vesical e realizar a rotina de proteção vesical durante a administração do quimioterápico ciclofosfamida. Denomina-se de pega medular o momento após a transfusão de células da medula, onde a mesma já consegue produzir cada célula do sangue em quantidades suficientes. A contagem plaquetária alcança 20.000 milímetros cúbicos, sem necessidade de transfusão por 2 dias seguidos. Os glóbulos brancos ficam acima de 500 milímetros cúbicos, também por igual período. A doença de enxerto contra o hospedeiro é a complicação mais frequente do transplante de medula óssea
e está associado a problemas de incompatibilidade. O hospedeiro é diretamente lesado, com destruição massiva de suas células e progressiva atrofia dos órgãos. Também é conhecido como rejeição, um processo onde o sistema imunológico do receptor não reconhece o tecido transplantado ou o órgão e reage contra o agente estranho, gerando células e proteínas que vão levar à destruição do mesmo. Dentre as manifestações clínicas causadas pela doença de enxerto contra hospedeiro, podemos citar eritema maculopapular com prurido ou não, dor abdominal no quadrante superior direito, hepatomegalia, náusea e vômito, icterícia, anorexia, cólica abdominal e diarreia esverdeada e aquosa. A rejeição de transplantes de órgãos ou enxertos classifica-se de acordo com o tempo e os componentes imunitários envolvidos e pode se dividir entre rejeição hiperaguda ou citotóxica, rejeição aguda e rejeição crônica. A rejeição hiperaguda ela é uma rejeição imediata do transplante devido à pré-sensibilização com anticorpos. A rejeição aguda ocorre quando o organismo rejeita o transplante no período de uma semana ou pouco mais, mas que consegue se reverter. E por fim, a rejeição crônica ocorre meses ou anos após o transplante e normalmente as lesões no órgão são irreversíveis. A terapia da imunossupressão tem como função evitar a rejeição do órgão transplantado por completo e depois inibir receptores celulares específicos para que a terapia imunossupressora possa ser reduzida a doses não tóxicas, preservando a sua função. A terapia de imunossupressão pode ser dividida em imunossupressão de indução, onde a terapia de indução é caracterizada por uma terapia profilática intensa, iniciada no momento do transplante. O seu objetivo é prevenir a rejeição aguda e induzir um estado de tolerância ao transplante, suprimindo a resposta imunológica inicial do hospedeiro. E a imunossupressão de manutenção, que consiste numa conjugação de fármacos imunossupressores que estimulam a sobrevida do transplante ao longo do tempo. A imunossupressão de manutenção é entregue ao fim da primeira semana após o transplante. Dentre os cuidados de enfermagem em relação à terapia de imunossupressão, podemos citar o controle dos efeitos colaterais dos medicamentos imunossupressores, a realização de cuidados com a pele, como por exemplo, a aplicação de cremes, hidratação, curativos em lesões bolhosas, atenção às áreas de pressão e proteção da região perianal dos pacientes com diarreia. Além disso, citamos também o alívio da dor e o controle hidroeletrolítico. Agradecemos pela sua atenção. Se você gostou, dá o like e se inscreva no canal.